Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, mais uma vez estamos juntos, né? E mais uma mensagem que o Senhor preparou para nós. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu queria agradecer a todos os pouco mais de 13 mil inscritos nesse canal e glorificar primeiramente a Deus e depois agradecer a todos vocês que têm acompanhado. E continuam se inscrevendo aí, né? Os abençoados que se identificam aí com a nossa linha de pensamento a respeito do reino de Deus. Por favor, se inscrevam, nos acompanhem, toque o sininho. Sempre que possível, deixe seus comentários, compartilhem nas redes sociais. Inclusive, falar em comentários, eu quero aqui mandar um abraço para o abençoado Júlio. Júlio da cidade de José Raidan. Ele escutou e ele foi um bom ouvinte. Ele falou assim: André, manda um abraço para mim. Ele comentou lá, né, nos comentários que eu sempre estou lendo aí aqui do canal da Graça Pura. Manda um abraço para mim aqui da cidade de José Raidan, em Minas Gerais. Então um abraço, meu irmão. Se você também deseja aí que eu mande um abraço, às vezes uma felicitação, ou quem sabe você está fazendo aniversário e a gente vai mandar aí os parabéns para você, santo, deixe nos comentários aí, fala a cidade que você está falando e peça para mim: André, fala para mim aí, manda um abraço para minha esposa, manda um abraço para minhas filhas, enfim, é o que Deus colocar no coração de vocês, ok? Então comentem aí, tá legal, abençoado? Então mais uma vez, obrigado a todos os santos, ok? Bom, tem muita gente assustada por aí, queridos, é verdade, muita gente que está se assustando, e eu vejo isso nos comentários, vejo pessoas falando muito mal, falando porque, na verdade, elas estão sendo contaminadas por palavras corrompidas, e muitas vezes eu não aguento, né? Eu vou lá e retruco o que o abençoado às vezes fala, mas as coisas não podem ser assim. Deus tem nos revelado esse espírito que está se levantando. Então eu tenho que ficar calado, caladinho, tem que calar. Porque quanto mais falam de nós, mais vai se tornando claro a intenção do coração. Então o que eu tenho que fazer é me calar. Por isso que neste canal não podemos perder tempo trazendo rudimento para vocês. Aqui não falamos de pessoas, falamos do Evangelho do Reino. E esse evangelho que pregamos, esse sim é que tem que fazer a diferença. Que eu suma, que eu desapareça e que Cristo seja anunciado, o verdadeiro e não o falso. Parece que os comentaristas contrários, talvez, ao que nós pregamos, ao que nós falamos, parecem carroças vazias, já viram? Só fazem barulho, mas nunca tem nada na carroça, são vazios. E aí, então, a mente de Cristo ativada falava comigo: André, não faz mais isso. Deixa que eles se manifestem. As pessoas que falam e atiram pedras, porque você não tem que retrucar. Deixa eles, você acaba impedindo que eles se manifestem. Então eu perguntei ao Senhor: mas como assim eu impeço? Aí a mente de Cristo falava comigo: é porque você vê alguém correndo para o buraco, não a detém, André, deixe que caia. Se você der o sinal, essa pessoa vai pular o buraco. Deixe que caia, só assim aprende. Pois foi assim que trabalhei contigo. E é verdade, né, abençoados? Todos nós passamos por isso. Então, abençoados, não há defesa no reino de Deus. A realidade não há. O que há são manifestações. E manifestações é a forma que o Senhor tem de manifestar a sua vontade. E se você sair, avisar as pessoas do buraco que está na frente, você vai se tornar o salvador. Então não é assim que funciona. Deixa o que caia. Deixem que meus filhos se manifestem, pois eu trato cada um deles como trato com você também, André. E estas coisas são o que se manifestam em graça. Os sentimentos têm que vir à tona para serem tratados por Papai Deus. E hoje vamos destapar mais ocultos para que se manifeste. Por isso que o tema é: quando as trevas saem à luz. Preparados? Graça neles e em nós também. Bom, amados e queridos irmãos, vamos ao livro histórico de Lucas,
Lucas capítulo 8, versículo 16, que diz: ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal, para iluminar os que entram. Amados, aqui Jesus de Nazaré, em seus dias de carne, em seus dias como homem, propôs essa parábola. Ele falou do evangelho da circuncisão. E o evangelho da circuncisão, vocês sabem que era esse que requereria do homem o arrependimento das obras mortas, ou da Torá. Porque ele, Cristo, seria o fim da Torá. E uma lâmpada como Cristo não se põe em um lugar escondido. A luz tem que se colocar em destaque para iluminar os que entram. Estão pegando corte? Versículo 17 e 18. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Amados, isso aqui, Jesus, quando falou, ainda estava na lei. Mas podemos jogar fora, não podemos, né? A verdade, não podemos jogar fora essa passagem e não dizer que ela não serve para nós nos dias de hoje. Claro que não podemos fazer isso. O que eu não posso é aplicar o evangelho da circuncisão. Não posso pregar arrependimento. Mas o evangelho do reino, ao qual nós fomos entregues e expostos, este eu posso aplicar usando essa parábola. Agora vejam e notem que grandeza de verdades estão aí nestes 3 versos que li. A luz não pode ser ocultada. A luz tem que ser exposta, porque é através dela que entram os que ouvem. E eu tenho falado aqui ultimamente, vocês têm acompanhado as mensagens aqui do canal, eu tenho falado muito daquilo que sai da nossa boca. O que sai da boca é o que o coração mente está cheio. E o coração mentalidade, está cheio daquilo que você ouve. E aqui Jesus de Nazaré fala, vede pois como é que ouves. Jesus falava isso. E isso que você ouve vai se manifestar, vai sair pela boca. E isso eu não posso impedir. O Senhor já falou comigo. Amados, essas coisas são tão sérias que se você voltar a ouvir rudimentos, começar a ouvir, por exemplo, os pastores, os padres, os bispos do sistema religioso, o que vai acontecer com você? Você vai acabar manifestando o que eles pensam. Vai começar a achar que tem que se batizar em água, vai reviver o diabo, o inferno, vai começar até a dizer que jejuar é legal. E isso acontece dessa maneira. Então, quando você vem a este canal, aquilo que eu falo aguça em ti algo que estava escondido. E você manifesta aqui neste canal. Sim ou não? Quando vocês dizem, conforme eu falei na outra mensagem, é verdade. E o Senhor já me avisou. Não avisa. Deixe que se manifestem. Agora tem aqueles que têm o sentido exercitado no entendimento, que discerne todas as coisas. Veja o que Paulo disse em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Por esta razão, aquilo que tu ouve determina o que você é. Determina quem você é. Tem muito religioso que chega nesse canal e não gosta do que ouve. E o que fazem? Vão embora. Porque o lobo não come o que nós comemos. Nos tempos de Jesus ele falava ovelhas, né? Só que essa terminologia não se aplica mais em graça. Agora tem gente que chega aqui neste canal, já chega xingando, chega falando de todo mundo, se André é um herege, se é um mau caráter, enfim, muitas coisas que eles querem. São pessoas muito mais. Mas eu não me importo com a maldade dessas pessoas. Eu não me importo com você, meu amigo. Sinceramente, quem cuidará de ti é o que cuida de mim. Mas aí estes que chegam assim, começam o quê? A ouvir. Eles dão ouvido. Daqui a pouco são transformados em bonzinhos. Como nós, né, abençoado?
O bonzinho aí não é no sentido bom de comportamento, mas no sentido de entendimento. E hoje, muitos deles que entraram dessa maneira estão aí no reino hoje e reinando em vida. Porque souberam ouvir. Tem que saber ouvir. Tem que treinar os ouvidos. Os ouvidos do homem espiritual é igual a bíceps. Tem que trabalhar eles. Tem que treinar eles. E aí ter forças para fechar quando for para fechar. Outro dia um irmão me perguntou lá no WhatsApp se eu conhecia um tal de Akel ou Akel, sei lá. Aí ele falou: irmão, você já ouviu falar dele? Desse tal do Akel? Eu disse que não, nunca ouvi. Olha, irmão, ele fala cada verdade. Inclusive, assistindo um vídeo dele, me pintou aqui uma dúvida. Aí eu, pintou uma dúvida, né? Olha aí, o que ele ouviu lá, deu uma dúvida nele. Abençoado, eu nem vou te contar o que eu respondi a ele, ok? Fique na imaginação de vocês. É claro que eu estou brincando, eu respondi o abençoado. Mas não deveria. Porque tem que deixar, abençoado. Porque é aí que o Senhor ensina. Não é que você não possa ouvir. Você pode ouvir, mas o negócio é que vai te dar umas dúvidas. Daí você se resolve com Deus. Então o que tu ouves tem que esquadrinhar. Então o ouvido tem muito a ver com os frutos ou obras. Vou repetir. Aquilo que você ouve tem muito a ver com frutos ou obras. Frutos do espírito ou obras da carne. Os frutos do espírito, como o nome diz, frutos, tem de 30, 60 e 100. Parece até vendedor de picolé, né? Tem de 30, tem de 60, tem de 100. Mas é por aí. Agora, as obras da carne também têm frutos, que também tem 30, 60 e 100. Só Paulo, em Gálatas capítulo 5, contou 17. Se vocês quiserem lá contar, as obras da carne está lá. Eu acho que tem muito mais do que 17. Paulo só exemplificou. Ou seja, tem coisas que nós ouvimos que atiça o homem interior, o homem espiritual. Aí os frutos do espírito saem na tua vida. E sabe o que significa os frutos do espírito saem na tua vida? Paz, alegria e gozo no Espírito Santo. É o reino de Deus. Agora, se você ouve aquilo que atiça o homem exterior, o homem humano, vem aí o quê? Obras da carne. E aí sabe o que significa isso? O reino de paz sobre a tua vida começa a desvanecer. Não que você não esteja no reino. Você ainda está no reino. Só que você não consegue enxergar o reino. Aí os problemas desta vida começam o quê? A lhe afundar. Vai lá e leia as obras da carne. E veja se alguém com aquilo na mente pode reinar em vida. Não pode. E isso começa por onde Jesus falou no texto que li. Vede, pois, como é que ouves. E aí o complemento desse verso diz: porque ao que tiver, lhe será dado. Então, se ouves bem, fala bem. E vivemos por aquilo que ouvimos e cremos. E expressamos com a boca. E quando expressamos isto, o que temos lhe será dado. O que seria essa expressão, o que tem lhe será dado? Ou seja, a 100 por 1. Tudo lhe será revelado. Agora, se ouves mal, obras da carne, e aí Jesus disse: ao que tiver até aquilo que julga ter, lhe será tirado, isso passa a ser perigoso. Vejam quantos ministérios em graça nós já tivemos até hoje. Muitos ministérios em graça. A graça não é algo novo. Talvez essa superexposição hoje por causa da internet. Hoje tem muita gente perdida desses ministérios que passavam em graça. Um dia eles estavam também no reino. Hoje continuam no reino. Porém, suas vidas perderam o sentido. Abençoado, sabe essa chama que nós sentimos hoje em graça? É algo que nunca experimentamos. Nunca foi experimentado por nós, não é verdade? Hoje estamos iluminados, queremos ouvir mais, temos gozo nesta vida. Até nosso comportamento mal-humorado, quem tinha, mudou. Porque estamos o quê? No reino. E ouvimos Deus falar, de fato.
E você se opõe ao quê? A ouvir mais e mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Faz 10 mensagens por dia, André, que eu vou vir aqui escutar. Mas aí um dia você vai ali, ouve um negocinho, no outro você vai ali, ouve outro negocinho, ouve um trocinho aqui e tal. E isso não dá sintomas de imediato, vai se manifestando. E quando se manifesta, você tem que estar atento. Quando manifesta um pensamento contrário, tem que estar atento a isso. Amados, o evangelho do reino não é revista caras. O evangelho do reino não é fofoca gospel. O evangelho do reino é poder de Deus para transformar a vida do homem. Eu não posso vir aqui e lhe ministrar o que penso. Eu ando pensando muito. Eu ando muito engasgado com muitas coisas. Mas não posso lhe ministrar o que está engasgado em mim. Porque daí você vai ouvir palavras corrompidas da minha boca. E isso vai te corromper, vai te corroer por dentro. Daqui a pouco, se eu começar a agir assim, você vai estar contaminado pelo veneno da minha carne. Por isso que eu tenho que, me calar. E a mente de Cristo ativada em mim já me avisou que eu não posso evitar. Deixe que caia no próprio buraco que estão se metendo. Porque essa é a escola de Papai Deus. Essa é a correção. Eu mesmo já experimentei isso em minha vida, eu já contei aqui outras vezes. Cortado pela graça, conhecedor do evangelho do reino. De Romanos a Hebreus, sabia tudo. Mas o que Deus fez, me fez sentar de novo em um banco do sistema religioso, ouvir o evangelho da circuncisão. Mas o que era aquilo? Deus trabalhando comigo. Porque um dia eu ouvi mal, e aí colhi. E hoje eu tenho que me calar, para que a glória não seja minha, e sim de Deus. Amados, eu vou te explicar como funciona mais ou menos e você vai entender. Eu recebo que você vai entender. Você sabe que os evangélicos têm a famosa conversão, né? Vocês têm que se converter, né? Se você ouve a circuncisão, porque é isso que eles pregam, daí as pessoas vão fazer o quê? Se converter, não é verdade? Agora, se você ouve o evangelho do reino, o evangelho da incircuncisão, o que falamos? Aqui ninguém manda você se converter. Aqui é outra história, é reconciliação. E isso é totalmente diferente, porque isso é assombroso. Isso é do céu. Aliás, reconciliação não. Estamos conciliados. Lá no sistema te diz o quê? Arrependa-te. Aqui no evangelho, o que você ouve? Que já estamos perfeitos. Pois nascemos na plenitude dos tempos, nascemos conciliados. Porque quando você escuta o apóstolo Paulo, por exemplo, então Paulo é do ministério da reconciliação para aqueles dias. Hoje é o ministério da conciliação. Mas se escuta os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, então lá é o ministério do arrependimento. Lá eles recordam o pecado. Lembra o que Pedro disse em seu discurso? Arrependei-vos, porque vocês mataram Jesus. Não é assim? Mas se escutas a Paulo, Paulo diz o quê? Você não o matou. Foi ele que deu a sua vida. Então você se sente-se melhor, sim ou não? Foi assim que funcionou para nós. Sim ou não? Começamos a ouvir a melodia certa, o som afinado, e ficamos bem melhor. Abençoados, eu vejo até que muitos hoje se cumprimentam dizendo assim, melhor dia, já viu? Eu já vi os abençoados falando, porque entenderam que melhor é melhor que bom. Até nisso a nossa vida mudou. Agora tem som desafinado, tá? Tem som desafinado que na realidade está provocando reações adversas. E é esse som que temos que ficar atento. Paulo encontrou-se uma vez com uma mulher com espírito de adivinhação lá em Atos, iguais a estes que nós vemos hoje dentro das falsas igrejas. Lá falam, um tal de eis que te digo que Deus disse isso. Então essa mulher, Paulo a repreende, porque ela estava com espírito de adivinhação. Mas não é que isso é um anjo caído, um demônio, não, nada disso. Aquilo era obra da carne, aquela mulher falava pelas obras da carne. É que a carne possui feitiçaria, adivinhação, poderes mentais. A mente se desenvolve, amados. Não duvide do poder da sua mente. A mente, se trabalhada, você levita.
Mas isso não é nada sobrenatural. Tem muita gente achando que as coisas são sobrenaturais, aquilo que não é. Lá no sistema, o que eles chamam isso? De oculto. Mas isso é adivinhação. Daí lá no sistema te chamam na frente e lhe diz que você está em adultério. Eis que te digo o que Deus te diz, você está em adultério. Na frente de todo mundo, que vergonha. Não é assim que funciona lá? Então aquele marido que é caminhoneiro, foi fazer uma viagem de 2 meses, vai ficar fora. E aí a esposa, muito carola, né? Frequentadora destes lugares de feiticeiros. E aí uma irmã fala para ela que tem uma cova aberta na sala dela. Imagina os 2 meses de alegria que essa mulher vai passar. Até o marido chegar. É assim que funciona lá. O oculto no sistema das falsas igrejas. Porque a pessoa usa um espírito de adivinhação. E o que é que tem que ter, o que é que tem que ter impressionado? O que que nos tem que impressionar? O que que nos impressiona? Não é isso. Porque estas coisas acabam o quê? Magoando a vida das pessoas. Está aí cheio de pessoas magoadas dentro do sistema religioso. Vamos ler de novo Lucas capítulo 8, 17 para terminar? Diz assim: porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Esse texto não está falando destas manifestações carnais que vemos no sistema religioso. Aqui está falando de algo que estaria por vir, para trazer luz às trevas. E só tivemos acesso porque ouvimos a sabedoria que estava oculta. Era isso que estava oculto. E trouxe luz às trevas. Luz, conhecimento, trevas, desconhecimento. Quando um dia você escutou que você é um tesouro, por exemplo, em um vaso de barro, isso estava em oculto. Ninguém fala isso no sistema religioso. Aí você, opa, ouvi algo diferente. Quando você vem a este canal, eu te chamo de Deus. O que você diz hoje? Eu sou um Deus. Por que você diz isso hoje? Porque a luz chegou nas trevas e isso estava oculto e te foi revelado. Quando eu digo que você já era conhecido de Deus antes da fundação do mundo, isso estava o quê? Em oculto, estava em trevas e hoje está em luz, porque você sabe o que é isso. Mas aí o abençoado ouviu isso e ficou muito feliz e começou a ouvir uma outra voz. E essa outra voz colocou dúvida na tua vida. Amados, a verdade é que muitos como eu fui muito maltratado no sistema religioso. E às vezes nós temos medo, muito medo, de que possam fazer isso de novo conosco. Só que isto que estamos vivendo hoje é algo de outro mundo. Não é humano. Eu tenho vivido assim 25 anos da minha vida, sendo conduzido em triunfo, sendo aclarado a cada mensagem. Porque quando estamos debaixo da cobertura do verdadeiro pastor Cristo Jesus, Ele é quem cuida de nós. E não existe nada que há em oculto que Ele não traga à luz. Essa é a nossa confiança. E para terminar, nunca deixem que atrapalhem o teu reinar nesta vida. Porque não somos luz para se colocar embaixo de um balde. Nós somos luz para iluminar. Nunca esconda que você é um tesouro de Deus. Nunca esconda que você é um perfeito, que você é um escolhido, que você é impecável, que todas as coisas contribuem para o seu bem, que você é um Deus nesta vida. Nunca deixe que tuas palavras de luz te escondas. Por isso sempre repita: eu não tenho pecado. Não há mais diabo na minha vida. Não há mais inferno. E que hoje eu sigo em perfeita vitória. Mas para isso acontecer, tem que saber escutar. Tem que saber ouvir. E que essa mensagem encontre corações, mentes,
ávidas em querer prosseguir neste conhecimento. Porque muito mais o Senhor tem coisas a aclarar para que vivamos melhor. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.